Tcharam! Aqui, ó. Essa aqui então é a Capela São Sebastião Guarani. Aqui em Londrina, Londrina e Biporã, tá? Deixa eu ver se consigo aproximar pra vocês, tá? Alguns cachorros aqui, ó. É cachorro do mato, hein? Cachorro do mato. Eles gostam de latir bastante. Mas é bom, né? Avisa, né? Aqui, ó. Capela São Sebastião Guarani. Olha lá a cruz aqui, ó. Bonito, né? Então, sininho aqui. Essa igreja aqui, ela é datada de 1956, 1957, com os pioneiros aqui. Deixa eu pegar um melhor ângulo para vocês aqui. Olha que bonito. Muito bonito, né? E aqui eu vim aqui de baixo, tá? Em ordem a chegar lá no topo, que é lá no Guarani. Então aqui a gente tem um caminho aqui, um milharal, algumas árvores. Vizinhança aqui também, tá? Então tem algumas casas aqui no meio do caminho, é bem seguro. E essa capela São Sebastião, ela tem missa. E a missa dela, pessoal, é até o terceiro domingo aqui, tá? Do mês, às 10 horas da manhã. Então, todo terceiro domingo do mês, segundo... Veja bem aqui, ó. Imagem, né? Ó, que imagem. Sebastião. Terceiro domingo às 10 horas aqui. São Sebastião aqui, ó. Não dá pra mim distorcer a câmera. Isso, então domingo aqui. Lugar bem bacana, tá? Bem gostoso de morar aqui. E temos bastante coqueiros também, ó. Será que tem manorová isso aqui? Sei lá qual que é a diferença. Solzão aqui, nosso sistema solar aqui. Então, conhecido o problema é que tá fechado, né? Um cadeadinho aqui. Obviamente não vou pular, né? Mas ó, tem cantina aqui, deve ter festa aqui por esses meses aqui, deve ter tido festa aqui na comunidade, um distritozinho aqui. Deve ter tido uma aliança da comunidade. Isso que é bom, tá? Você ter uma religião, o galo cantando também. Ter uma religião, ter uma comunidade, uma sensação de pertencimento ao lugar, onde as pessoas têm aquele lugar como delas, tá? Isso é bom. Você conhece fulano e ciclano pelo nome, e não por um número, né? Um número corporativo muitas vezes. Então vamos lá, o tema deste vídeo aqui em particular. Olha lá o cachorro branco, ele é brabo, hein? Ele tava me enchendo a paciência agora há pouco. Tá na área dele, coitadinho, né? Ele acha que o mundo era dele, mas eu também tenho que estar na minha área, né? Coordenação, tá? Então o segredo de uma sociedade com sucesso, que é trabalhar com coordenação e não furar limites. Coordenação, como eu cheguei nesse tema? Boa pergunta, tá? Como eu cheguei a esse tema? Uma das maneiras de eu ter chegado ao tema coordenação, tem uma casinha aqui do lado e aí a igreja aqui. Como eu cheguei ao tema coordenação é da seguinte forma. Primeiro foi por um YouTube, que ele é um YouTube chinês, que ele dá aula para uma escola, acho que se não me engano em Xangai, tá? Alguma coisa assim. Hong Kong, acho que é Xangai. Não me lembro, alguma cidade chinesa dessas bem grandes, né? Que são milhares, né? Mas dessas famosas, da Pequim, alguma coisa assim. E esse chinês, ele falou que quem vence uma guerra, numa nação, quem vence uma guerra é aquele que tem mais massa, ou seja, mais população, né? Se não me engano, mais força bélica também, ou mais armamento. Então, ter bastante soldados, que é força bruta, massa, muita força, armamento, tecnologia. E o mais importante de tudo, né? Quem vence uma guerra. E quem vence uma guerra, e aí a gente vai fazer uma analogia depois, tá? O mais importante de tudo é quem tem a melhor coordenação. Tá? Então, se você tem um exército capaz de se coordenar, as pessoas sabem o que tem que fazer, naquele momento exato, naquela hora certa, você tem uma grande sincronia das coisas, esse exército, ele vale muito mais que aquele que tem mais força, que aquele que tem mais massa, que tem mais tecnologia e tem mais homem no campo. Por quê? Porque é algo coordenado, tá? Então você tem uma coordenação, né? Então cada um sabe o que fazer e na hora que tem que fazer. É a mesma coisa, uma analogia, uma outra analogia, partindo desse princípio desse professor, que ele fala que estuda jogos de teoria, depois eu até posso colocar o YouTube dele aqui. É bem interessante, ele fala bastante de geopolítica, né? E ele entrou nessa parte de guerra. Mas uma outra analogia com a coordenação é a questão de times de futebol. Às vezes eu assisto jogo de futebol, né? Muitas vezes a Premier League, agora tá na moda, mas eu ainda acho o campeonato mais forte agora no momento, né?
também a língua brasileira, assisto o Corinthians, outros times, vai passando eu assisto, né? Eu sou corintiano, mas também assisto outros jogos aí, principalmente times de São Paulo, também assisto. Então, assim, o time que está mais coordenado também ganha. Olha lá, mais cachorro. Ó. Você vê que não tem cachorro e tem mais. Eles vão latir para mim, tá? Então não se assustem já. Cachorros bem bonitos, tá? Esses dois ali, o pretinho e o outro é bem bonito. O outro já é mais desconfiado, né? Esse aqui, ó. Esse segundo aqui já é mais desconfiado. Esse aqui já vem lamber a minha mão também. Ele tá com cheiro bem, ó. Ele vem vindo pezinho aqui. Olha lá. O negócio de lamber a mão, ó. Então, ó, agora o pretinho veio também. Tá todo mundo vindo agora, estão lambendo aqui tudo. Mas o time mais coordenado, muitas vezes, não é o time que tem melhores jogadores. Você não vê o Real Madrid agora montou um time com aquele craque francês lá, Mbappé, montou um time lá com Vinícius Júnior, com Bellingham, que é um inglês lá. Só tem os figurões lá. Mas por que o time não vai para frente? Porque não tem coordenação. O time não tem uma tática. Aqueles jogadores, eles não se complementam, eles não se coordenam, né? Não é um time entrosado, não é um time onde você tem jogadores com menos capacidade técnica, mas uns jogadores que operam em conjunto, que tem essa coordenação, sabe? Um se ajusta ao outro, né? O PSG, que foi o último time que ganhou a Champions League agora, esse é um time que tem coordenação. Você pegar o melhor jogador do PSG, né, o que está mais cotado para ser o melhor jogador do PSG, é o Dembélé, o Ousmane Dembélé, que era um jogador do Barcelona, que ele foi expulso do Barcelona, praticamente expulso do Barcelona. Não quiseram renovar com ele, o salário dele era um pouco alto, e também nunca justificou aquilo lá. Então era um jogador razoável, mas que nunca chegou, tá naquele nível, né, de bola de ouro, do Vinícius Júnior, ele não tem aquele talento. Mas por quê? Mas porque ele estava num time totalmente coordenado, que potencializou as habilidades dele. Então o time Real Madrid, um time cheio de craques, e o PSG um time de poucos craques, mas um time super coordenado, né? O Luiz Henrique, o treinador espanhol, super coordenou aquele time. Então eles agem, que no Brasil eu falaria química, né? Eles agem com aquela química, né? Eles agem aí com um entrosamento maior, com uma coordenação maior. Essa é a palavra-chave, coordenação. E assim é o mundo, tá? Quanto mais coordenado é uma vida, quanto mais coordenado é uma sociedade, por analogia, mais fáceis são os resultados. Por que a gente tem tantas leis, né? E às vezes nem deveria ter tantas leis assim. Se a sociedade tivesse cada um noção do que cada um faria nessa sociedade, tudo seria melhor, tudo seria mais coordenado. Não tem aquela lei da vantagem, né? Às vezes o que é a lei da vantagem? O rapaz, ele acha que ele pode ganhar. Deixa eu só tirar aqui. Ele acha que ele pode ganhar uma vantagem. Obrigado. Ele pode ganhar uma vantagem em cima de uma determinada circunstância, mas aquilo, para a sociedade, aquilo é proibitivo, aquilo faz mal, né? Afinal de contas, é o indivíduo acima do todo, né? É a união do indivíduo, né? É o egoísmo, né? Que é a sociedade que nós vivemos atualmente. Não é aquela união de vontades, é aquela coordenação que garantiria uma sociedade melhor. Se cada um fizesse a sua parte e ninguém passasse o outro para baixo, passasse o outro para cima, a sociedade desenvolvesse confiança, as coisas seriam bem melhores, né? Cada um se coordenaria, se ajustaria com o outro, né? Cada um respeitaria seus limites, respeitaria os limites dos outros. É difícil? É. Mas se a gente encarar isso como na guerra ganha a pessoa mais coordenada, no time de futebol, nos grandes clássicos ganha a equipe mais coordenada, a sociedade deveria ser mais coordenada também. Isso é uma consciência que tem que chegar a todo mundo, né? Você ter uma sociedade, uma civilização coordenada. E acho que aqui no Brasil falta muito disso, tá? E muitas vezes na nossa própria vida, a gente olhando, é o Brasil, a gente tem que olhar na nossa própria vida. Nossa própria vida, ela é coordenada? Como é que ela é? Você acorda, tem uma estrutura, sabe conviver em sociedade, cada um sabe seus deveres, como é que é isso, entendeu? Então a gente tem que olhar muitas vezes para si mesmo, né? Para nós mesmos, e verificar se a gente está vivendo de forma coordenada com nossos próprios semelhantes. E a gente tem que viver de forma coordenada com nossos próprios semelhantes. Olha aqui, ó, uma cadeira, tem cadeira para o pessoal sentar aqui, é bem legalzinho aqui. Né? E são coisas que a gente tem que proteger. Na nossa sociedade tem coisas que a gente tem que deixar aí, tem coisas que a gente tem que proteger. Ó, isso aqui é uma coisa que a gente tem que proteger, tá? Então um banquinho aqui. Lugar ali, ó, coqueiro. Age de forma coordenada, né? Procure a coordenação. Se você for trocar um projeto, se você for gerente, se você for um supervisor, procure se coordenar. Coordenar a sua equipe de uma forma onde todos possam agir de forma
mais correta, mais ajustada, né? Que é uma sociedade coordenada, uma sociedade ajustada que chegou nesse ponto de consciência, é uma sociedade em progresso. Não é uma sociedade que um fura trânsito porque que tem pressa e quer chegar primeiro, não é uma sociedade onde um passa o outro para trás e tem um Uber e esse Uber não te furou a corrida, te deixou a corrida em aberto para você pagar na próxima, sendo que você pagou. Não pratica a lei de Gerson, entendeu? Lógico, você tem que ter um certo ceticismo, porque a gente vive numa sociedade que não é totalmente coordenada, mas você mesmo, mantenha-se uma conduta coordenada na sua vida, tá? E para com os outros também, para que os outros nunca tenham o que falar de você. Vai falar, esse cara sempre foi bom, esse cara sempre foi justo. Procure isso, tá? A coordenação é o segredo de uma sociedade com sucesso e é o segredo também de qualquer organização que quer ter sucesso na vida, tá? Obrigado.